Capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia que está ao alcance da vista e logo acharão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes disser alguma coisa, digam: o Senhor precisa deles. Com isso, imediatamente os deixará trazê-los. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras do profeta, que disse: Digam à filha de Sião: Veja, seu rei está vindo a você, de temperamento brando e montado num jumento, sim, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram então e fizeram conforme Jesus lhes havia ordenado. Trouxeram a jumenta e seu jumentinho, colocaram sobre ele suas capas, e ele se sentou nelas. A maior parte da multidão estendeu suas capas na estrada, ao passo que outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pela estrada. Além disso, as multidões que iam na frente dele e as que o seguiam gritavam: Salva, rogamos, o filho de Davi! Bendito é aquele que vem em nome de Jeová! Salva-o, rogamos, nas maiores alturas! Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou em alvoroço e diziam: Quem é este? As multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fazem dela um abrigo de ladrões. Também, cegos e mancos se aproximaram dele no templo, e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e os escribas viram as coisas maravilhosas que ele fazia, e os meninos que gritavam no templo: Salva, rogamos, o filho de Davi! Ficaram indignados e lhe disseram: Está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhes disse: Sim, vocês nunca leram o seguinte: da boca de crianças e de bebês fizeste sair louvor? E deixando-os para trás, saiu da cidade para Betânia e passou a noite ali. Ao voltar à cidade de manhã cedo, sentiu fome. Ele viu uma figueira à beira da estrada e se dirigiu a ela, mas não encontrou nada, a não ser folhas, e lhe disse: Nunca mais produza fruto algum. E a figueira secou instantaneamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como é que a figueira secou instantaneamente? Em resposta, Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês não só farão o que eu fiz à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirem em oração, tendo fé, vocês receberão. Depois de ele entrar no templo, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, enquanto ensinava, e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus lhes disse em resposta: Eu também lhes perguntarei uma coisa. Se me responderem, então eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde se originou? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que vocês não acreditaram nele? Mas, se dissermos dos homens, temos a multidão para temer, porque todos eles consideram João como profeta. Assim, responderam a Jesus: Não sabemos. Ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje no vinhedo. Em resposta, esse lhe disse: Não irei. Mas depois se arrependeu e foi. Aproximando-se do segundo, o pai disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles disseram: O primeiro. Jesus lhes disse: Garanto a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio a vocês num caminho de justiça, mas vocês não acreditaram nele.
No entanto, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. E nem mesmo depois de verem isso, vocês se arrependeram a ponto de acreditar nele. Ouçam outra ilustração. Havia um homem, um proprietário, que plantou um vinhedo, pôs uma cerca em volta dele, cavou um lagar de vinho e ergueu uma torre. Então arrendou o vinhedo a lavradores e viajou para fora. Quando chegou à estação dos frutos, enviou seus escravos aos lavradores, para receber seus frutos. No entanto, os lavradores pegaram os escravos dele, e a um espancaram, a outro mataram, e a outro apedrejaram. Enviou novamente outros escravos, em maior número do que no primeiro grupo, mas fizeram-lhes o mesmo. Por fim, enviou a ele seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Ao verem o filho, os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Assim eles o pegaram, o lançaram para fora do vinhedo e o mataram. Portanto, quando o dono do vinhedo voltar, o que fará com aqueles lavradores? Disseram-lhe: Por serem maus, trará sobre eles uma destruição terrível e arrendará o vinhedo a outros lavradores, que lhe darão os frutos no seu tempo devido. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular. Isso procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos. É por isso que lhes digo: o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que produz os seus frutos. Também, quem cair sobre essa pedra será despedaçado. Quanto àquele sobre quem ela cair, será esmagado. Quando os principais sacerdotes e os fariseus ouviram as ilustrações dele, sabiam que falava deles. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque elas o consideravam como profeta. Capítulo 22. Jesus lhes falou novamente com ilustrações, dizendo: O reino dos céus pode ser comparado a um rei que fez uma festa de casamento para o seu filho. Ele mandou seus escravos chamar os convidados à festa de casamento, mas estes não quiseram ir. Mandou novamente outros escravos, dizendo: Digam aos convidados: já preparei o banquete. Meus touros e meus animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Venham à festa de casamento. Mas os convidados, indiferentes, foram embora, um para seu próprio campo, outro para seu negócio. E os outros agarraram os escravos dele, os maltrataram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seus exércitos, matou aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Depois disse aos seus escravos: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos. Portanto, vão às estradas que saem da cidade e convidem para a festa de casamento a qualquer um que encontrarem. Então, esses escravos foram às estradas e reuniram todos os que encontraram, tanto maus como bons. E a sala para a cerimônia do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para verificar os convidados, viu um homem que não estava usando roupa de casamento. Disse-lhe, portanto: Amigo, como você entrou aqui sem roupa de casamento? Ele ficou sem fala. O rei disse então aos seus servos: Amarrem as mãos e os pés dele e lancem-no na escuridão lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Porque há muitos convidados, mas poucos escolhidos. Então os fariseus foram embora e fizeram planos para apanhá-lo nas suas palavras. Depois enviaram-lhe seus discípulos, junto com partidários de Herodes, para lhe dizer: Instrutor, sabemos que o senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus em verdade e que não busca agradar a homens, pois não olha para a aparência das pessoas. Diga-nos então, o que acha? É permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça? Mas Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Hipócritas, por que vocês me põem à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe 1 denário. Ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então ele lhes disse: Portanto,
Paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isso, ficaram maravilhados e, deixando-o, foram embora. Naquele dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, se aproximaram e lhe perguntaram: Instrutor, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Acontece que havia conosco 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu, e visto que não tinha descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo e com o terceiro, e assim com todos os 7. Por último, morreu a mulher. Assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Pois todos a tiveram como esposa. Em resposta, Jesus lhes disse: Vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. A respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que lhes foi falado por Deus, que disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Depois que os fariseus ouviram que ele havia silenciado os saduceus, reuniram-se num só grupo. E um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta: Instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Ele lhe disse: Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Disseram-lhe: De Davi. Ele lhes perguntou: Como é então que Davi, sob inspiração, o chama de Senhor, dizendo: Jeová disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, se Davi o chama de Senhor, como é que ele é seu filho? E ninguém foi capaz de lhe dizer uma só palavra em resposta, e daquele dia em diante, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Capítulo 23. Jesus disse então às multidões e aos seus discípulos: Os escribas e os fariseus se sentaram no lugar de Moisés. Portanto, façam e cumpram tudo o que eles dizem a vocês, mas não ajam como eles. Pois falam, mas não praticam o que dizem. Amarram cargas pesadas e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos nem a movê-las com o dedo. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, pois ampliam as caixinhas com textos que usam como proteção e alongam as franjas das suas roupas. Gostam do lugar mais destacado nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, dos cumprimentos nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vocês não sejam chamados rabi, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Além disso, não chamem a ninguém na terra de seu pai, pois um só é o seu pai, o celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Mas o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão a caminho para entrar. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e quando conseguem, fazem dele merecedor da geena 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo templo, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, ele está sob obrigação. Tolos e cegos! Na verdade, o que é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Além disso, vocês dizem:
Se alguém jurar pelo altar, isso não é nada. Mas se alguém jurar pela dádiva nele, ele está sob obrigação. Cegos. Na verdade, o que é maior? A dádiva ou o altar que santifica a dádiva? Portanto, quem jura pelo altar está jurando por ele e por todas as coisas sobre ele. E quem jura pelo templo está jurando por ele e por aquele que habita nele. E quem jura pelo céu está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque dão o 10º da hortelã, do endro e do cominho, mas desconsideram as questões mais importantes da lei, isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essas eram as coisas que precisavam ser feitas, mas sem desconsiderar as outras. Guias cegos, que coam o mosquito, mas engolem o camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque limpam por fora o copo e o prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de imoderação. Fariseu cego, limpe primeiro a parte de dentro do copo e do prato, para que a parte de fora também fique limpa. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque são como sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de todo tipo de impureza. Do mesmo modo, por fora vocês parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e do que é contra a lei. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque constroem os sepulcros dos profetas e decoram os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos antepassados, não teríamos participado com eles em derramar o sangue dos profetas. Portanto, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos daqueles que assassinaram os profetas. Pois bem, completem a medida dos seus antepassados. Serpentes, descendência de víboras, como fugirão do julgamento da geena? É por essa razão que eu estou lhes enviando profetas, sábios e instrutores públicos. Alguns deles vocês matarão e pregarão em estacas, e a outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que venha sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu garanto a vocês, todas essas coisas virão sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos, assim como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Agora a sua casa ficará abandonada. Pois eu lhes digo, de agora em diante, vocês de modo algum me verão, até que digam: bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Capítulo 24. Quando Jesus estava saindo do templo, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar os edifícios do templo. Em vista disso, ele lhes disse: não estão vendo todas estas coisas? Eu lhes digo a verdade. De modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: diga-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Jesus, em resposta, lhes disse: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são um começo das dores de aflição. Então as pessoas os entregarão à tribulação e os matarão, e vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Então, também, muitos tropeçarão, e trairão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos.
E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Portanto, quando vocês virem a coisa repugnante que causa desolação, da qual falou Daniel, o profeta, estar num lugar santo, que o leitor use de discernimento. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O homem que estiver no terraço não desça para tirar da sua casa os bens. E o homem que estiver no campo não volte para apanhar sua capa. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Persistam em orar para que a sua fuga não ocorra no inverno nem no sábado, pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Prestem atenção, eu os avisei antecipadamente. Portanto, se lhes disserem, vejam, ele está no deserto, não saiam. Ou, vejam, ele está no interior da casa, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a presença do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito de pesar e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com forte som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade deles. Aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque naqueles dias, antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Assim será na presença do Filho do Homem. 2 homens estarão então no campo. Um será levado e o outro será abandonado. 2 mulheres estarão moendo no moinho manual. Uma será levada e a outra será abandonada. Portanto, mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília o ladrão viria, ficaria acordado e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por essa razão, vocês também mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora que vocês não imaginam. Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele escravo mau disser no coração, meu senhor está demorando, e começar a espancar seus coescravos e a comer e beber com os beberrões, o senhor daquele escravo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe.
Ele o punirá com a maior severidade e lhe designará um lugar entre os hipócritas. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Capítulo 25. Então o reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo, ao passo que as prudentes levaram óleo em frascos junto com suas lâmpadas. Como o noivo estava demorando, todas elas ficaram com sono e adormeceram. Bem no meio da noite se ouviu um grito: "Aqui está o noivo! Saiam ao encontro dele!" Todas as virgens se levantaram então e puseram suas lâmpadas em ordem. As tolas disseram às prudentes: "Deem-nos um pouco do seu óleo, porque nossas lâmpadas estão quase apagando." As prudentes responderam: "Talvez não haja suficiente para nós e para vocês. Em vez disso, vão aos que vendem óleo e comprem um pouco para vocês." Enquanto foram comprar o óleo, veio o noivo. As virgens que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abra para nós." Ele disse em resposta: "Eu lhes digo a verdade, não conheço vocês. Portanto, mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Pois é como um homem que, antes de viajar para fora, convocou seus escravos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ainda a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e viajou para fora. Aquele que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com o dinheiro e ganhou mais 5. Do mesmo modo, aquele que recebeu 2 ganhou mais 2. Mas o escravo que recebeu apenas 1 foi embora, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles escravos voltou e ajustou contas com eles. Então o que havia recebido 5 talentos se apresentou e trouxe outros 5 talentos, dizendo: "O senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5 talentos." Seu senhor lhe disse: "Muito bem, escravo bom e fiel. Você foi fiel ao cuidar de poucas coisas. Vou encarregá-lo de muitas coisas. Participe da alegria do seu senhor." A seguir, aquele que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: "O senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2 talentos." Seu senhor lhe disse: "Muito bem, escravo bom e fiel. Você foi fiel ao cuidar de poucas coisas. Vou encarregá-lo de muitas coisas. Participe da alegria do seu senhor." Por fim, o escravo que havia recebido 1 talento se apresentou e disse: "Eu sabia que o senhor é um homem exigente, que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Por isso fiquei com medo e fui esconder no chão o seu talento. Aqui está o que é seu." Em resposta, seu senhor lhe disse: "Escravo mau e preguiçoso, quer dizer que você sabia que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então, você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e na minha vinda eu o teria recebido com juros. Portanto, tirem dele o talento e deem-no àquele que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem, mais será dado, e ele terá abundância. Mas daquele que não tem, até mesmo o que tem será tirado. E lancem o escravo imprestável na escuridão lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O rei dirá então aos à sua direita: "Venham vocês, abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome, e vocês me deram algo para comer. Fiquei com sede, e vocês me deram algo para beber. Eu era um estranho, e vocês me receberam hospitaleiramente. Estava nu, e vocês me vestiram. Fiquei doente,
e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e o alimentamos, ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando o vimos como um estranho e o recebemos hospitaleiramente, ou nu e o vestimos? Quando o vimos doente ou na prisão e fomos visitá-lo? O rei lhes dirá em resposta: Eu lhes digo a verdade. O que vocês fizeram a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeram. Então dirá aos à sua esquerda: Afastem-se de mim, amaldiçoados. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois fiquei com fome, mas vocês não me deram nada para comer. E fiquei com sede, mas vocês não me deram nada para beber. Eu era um estranho, mas vocês não me receberam hospitaleiramente. Estava nu, mas vocês não me vestiram. Doente e na prisão, mas vocês não cuidaram de mim. Então eles também responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome, ou com sede, ou como um estranho, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não servimos? Então ele lhes responderá: Eu lhes digo a verdade. O que vocês não fizeram a um destes menores, a mim não o fizeram. Estes partirão para o decepamento eterno, mas os justos para a vida eterna. Capítulo 26. Então, quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, ele disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser morto na estaca. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote que se chamava Caifás e fizeram planos para, com astúcia, prender Jesus e matá-lo. No entanto, diziam: Não durante a festividade, para que não haja um alvoroço entre o povo. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha óleo perfumado muito caro, e ela começou a derramá-lo sobre a cabeça dele enquanto ele estava comendo. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: Por que esse desperdício? Pois isso poderia ter sido vendido por uma grande soma e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês estão perturbando a mulher? Ela me fez uma coisa muito boa. Porque vocês sempre têm consigo os pobres, mas nem sempre terão a mim. Quando essa mulher derramou esse óleo perfumado sobre o meu corpo, fez isso a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade. Onde quer que se preguem as boas novas em todo o mundo, o que essa mulher fez também será relatado, em memória dela. Então um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, se dirigiu aos principais sacerdotes e disse: O que me darão para entregá-lo a vocês? Estipularam-lhe 30 moedas de prata, de modo que daquele momento em diante ele procurava uma boa oportunidade para traí-lo. No primeiro dia da festividade dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde o senhor quer que façamos os preparativos para tomar a refeição pascual? Ele disse: Vão à cidade, a um certo homem, e digam-lhe: O instrutor diz: Está próximo o meu tempo determinado. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Então os discípulos fizeram conforme as instruções de Jesus e prepararam a refeição pascual. Quando anoiteceu, ele estava recostado à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, ele disse: Digo-lhes a verdade, um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes com isso, e cada um começou a lhe perguntar: Senhor, por acaso sou eu? Em resposta, ele disse: Aquele que põe a mão na tigela junto comigo é o que me trairá. É verdade, o Filho do Homem vai embora, assim como está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. Judas, que estava prestes a traí-lo, perguntou: Por acaso sou eu, Rabi? Jesus lhe respondeu: Você mesmo está dizendo isso. Ao continuarem a comer, Jesus pegou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Peguem, comam, isto representa o meu corpo.
E pegando um cálice, ele deu graças e o deu a eles, dizendo: Bebam dele, todos vocês, pois isto representa o meu sangue do pacto, que será derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Eu lhes digo, porém, eu de modo algum beberei novamente deste produto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Por fim, depois de cantarem louvores, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse então: Esta noite, todos vocês tropeçarão no que diz respeito a mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas, depois que eu for levantado, irei adiante de vocês para a Galiléia. No entanto, Pedro lhe disse em resposta: Ainda que todos os outros tropecem no que diz respeito ao Senhor, eu nunca tropeçarei. Jesus lhe disse: Digo-lhe a verdade. Esta noite, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. Pedro lhe disse: Mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor, de modo algum o negarei. Todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus chegou então com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali para orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e muito aflito. Disse-lhes então: Estou profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e mantenham-se vigilantes comigo. E indo um pouco mais adiante, ele se prostrou com o rosto por terra e orou: Meu Pai, se for possível, deixa que este cálice se afaste de mim. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Vocês não conseguiram se manter vigilantes comigo nem mesmo por 1 hora? Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Naturalmente, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Novamente, pela 2ª vez, se afastou e orou: Meu Pai, se não é possível que isto se afaste de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltou novamente e os encontrou dormindo, pois estavam com os olhos pesados. Portanto, deixando-os, se afastou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo mais uma vez a mesma coisa. Voltou então aos discípulos e lhes disse: Numa ocasião como esta, vocês estão dormindo e descansando. Vejam, está se aproximando a hora de o Filho do Homem ser entregue às mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Vejam, aquele que me trai está chegando. Naquele momento, enquanto ele ainda falava, aproximou-se Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões. Eles tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor havia lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele. Prendam-no. E dirigindo-se diretamente a Jesus, disse: Olá, Rabi. E o beijou ternamente. Mas Jesus lhe disse: Amigo, com que objetivo você está aqui? Então, eles avançaram, agarraram Jesus e o prenderam. Mas, de repente, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e atacou o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse então: Devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Ou você pensa que não posso apelar ao meu Pai para que ele me forneça neste momento mais de 12 legiões de anjos? Nesse caso, como se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas têm de acontecer deste modo? Jesus disse à multidão naquela hora: Vocês vieram me prender com espadas e bastões como se eu fosse um bandido? Dia após dia eu ficava sentado no templo, ensinando. Contudo, vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem os escritos dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguiu de uma boa distância até o pátio do sumo sacerdote e
e depois de entrar, se sentou com os criados para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando falsos testemunhos contra Jesus para entregá-lo à morte. Mas não encontraram nenhum, embora muitas testemunhas falsas se apresentassem. Mais tarde, se apresentaram duas e disseram: Este homem disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Em vista disso, o sumo sacerdote se levantou e lhe disse: Você não diz nada em resposta? O que diz do testemunho destes homens contra você? Mas Jesus continuou calado. Então, o sumo sacerdote lhe disse: Pelo Deus vivente, eu ponho você sob juramento para que nos diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: O Senhor mesmo está dizendo isso. Contudo, eu lhes digo: de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de poder e vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então suas vestes, dizendo: Ele blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vejam, agora vocês ouviram a blasfêmia. Qual é a opinião de vocês? Eles responderam: Ele merece morrer. Cuspiram-lhe então no rosto e o esmurraram. Outros o esbofetearam, dizendo: Profetize-nos, ó Cristo! Quem bateu em você? Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio, e uma serva se aproximou dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou perante todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Quando ele saiu para a entrada do pátio, outra moça o notou e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele novamente negou com um juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali se aproximaram e disseram a Pedro: Certamente você também é um deles, pois de fato o seu dialeto o trai. Então ele começou a amaldiçoar a si mesmo e a jurar: Eu não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. Então ele saiu e chorou amargamente. Capítulo 27. Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram para decidir como entregar Jesus à morte. Depois de o amarrarem, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, que havia traído Jesus, vendo que este tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei quando traí sangue inocente. Eles disseram: O que nós temos a ver com isso? Isso é com você. De modo que ele lançou as moedas de prata dentro do templo e saiu. Então foi se enforcar. Mas os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: Não é permitido colocá-las no tesouro sagrado, porque são o preço de sangue. Depois de consultarem uns aos outros, usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro como lugar para sepultar estranhos. Por isso aquele campo é chamado de Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriram as palavras de Jeremias, o profeta, e pegaram as 30 moedas de prata, o preço que foi definido para o homem, aquele em quem alguns dos filhos de Israel puseram um preço, e as deram pelo campo do oleiro, segundo o que Jeová tinha me ordenado. Jesus estava então perante o governador, e o governador lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor mesmo está dizendo isso. Mas ele não deu nenhuma resposta enquanto estava sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Então Pilatos lhe perguntou: Não está ouvindo quantas coisas testemunham contra você? Contudo, ele não lhe respondeu, não, nem com uma só palavra, de modo que o governador ficou muito surpreso. Por ocasião da festividade, era costume do governador soltar um preso, aquele que a multidão quisesse. Eles tinham então um preso chamado Barrabás, um criminoso muito conhecido. Portanto, quando estavam reunidos, Pilatos lhes disse: Qual deles vocês querem que eu solte? Barrabás
ou Jesus, o chamado Cristo? Pois Pilatos sabia que o tinham entregado por inveja. Além disso, enquanto estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou este recado. Não tenha nada a ver com esse homem justo, pois hoje eu sofri muito num sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a pedir Barrabás e a fazer com que Jesus fosse morto. Então o governador lhes disse: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Disseram: Barrabás! Pilatos lhes disse: O que então devo fazer com Jesus, o chamado Cristo? Todos disseram: Para a estaca com ele! Ele disse: Por quê? O que ele fez de mal? Contudo, gritaram ainda mais: Para a estaca com ele! Vendo que não adiantava, mas ao contrário, que se criava um alvoroço, Pilatos pegou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue deste homem. Isso é com vocês. Todo o povo disse em resposta: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ele soltou então Barrabás, porém mandou que Jesus fosse chicoteado e o entregou para ser morto na estaca. Os soldados do governador levaram Jesus para a residência do governador e reuniram em volta dele todo o grupo de soldados. Depois de despi-lo, puseram nele um manto escarlate, trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, bem como uma cana na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombaram dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! Então cuspiram nele, pegaram a cana e começaram a lhe bater na cabeça. Por fim, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e puseram de volta nele suas roupas, e o levaram para ser pregado na estaca. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão. Obrigaram esse homem a prestar serviço, carregando a estaca. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber. Mas depois de prová-lo, ele se recusou a beber. Depois de pregá-lo na estaca, repartiram suas roupas, lançando sortes, e ficaram sentados ali vigiando-o. Também colocaram acima da sua cabeça a acusação contra ele por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram então pendurados em estacas ao lado dele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Você, que ia derrubar o templo e construí-lo em 3 dias, salve a si mesmo! Se você é filho de Deus, desça da estaca! Do mesmo modo, também os principais sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, começaram a zombar dele, dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Ele é rei de Israel, que desça agora da estaca, e nós acreditaremos nele. Depositou sua confiança em Deus, que ele o salve agora, se ele se agrada dele, pois disse: Sou filho de Deus. Do mesmo modo, até os ladrões, que estavam em estacas ao lado dele, o insultavam. Da 6ª hora em diante, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra, até a 9ª hora. Por volta da 9ª hora, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me abandonaste? Ouvindo isso, alguns dos que estavam ali disseram: Este homem está chamando Elias! E um deles correu imediatamente, pegou uma esponja, ensopou-a em vinho acre, colocou-a numa cana e deu a ele para beber. Mas os demais disseram: Deixe-o! Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Novamente, Jesus clamou em alta voz e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. E pessoas, saindo dentre os túmulos, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa, e eles se tornaram visíveis a muitas pessoas. Mas, quando o oficial do exército e os que estavam com ele vigiando Jesus
viram o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram com muito medo e disseram: Certamente este era o Filho de Deus. E havia ali muitas mulheres observando de certa distância. Elas tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia para servi-lo. Entre essas estavam Maria Madalena, também Maria, mãe de Tiago e de Josés, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, visto que a tarde estava avançada, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também tinha se tornado discípulo de Jesus. Esse homem se aproximou de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que lhe fosse entregue. José pegou o corpo, enrolou-o em puro linho fino e o colocou no seu túmulo novo, que tinha aberto na rocha. E depois de rolar uma grande pedra até a entrada do túmulo, foi embora. Mas Maria Madalena e a outra Maria permaneceram ali sentadas diante da sepultura. No outro dia, o dia seguinte ao da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram perante Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor dizia, enquanto ainda estava vivo: depois de 3 dias eu serei levantado. Portanto, ordene que se mantenha a sepultura em segurança até o 3º dia, para que não venham os discípulos dele, o furtem e digam ao povo: ele foi levantado dentre os mortos. Então, esta última mentira seria pior do que a primeira. Pilatos lhes disse: Vocês podem levar soldados. Vão, mantenham a sepultura tão segura quanto puderem. De modo que foram manter a sepultura em segurança, lacrando a pedra e colocando soldados de guarda. Capítulo 28. Depois do sábado, quando amanhecia o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. Um grande terremoto tinha ocorrido, pois o anjo de Jeová havia descido do céu, chegado ao túmulo e rolado a pedra, e ele estava sentado sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e sua roupa era branca como a neve. Com medo dele, os vigias tremeram e ficaram como que mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não tenham medo, pois eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi morto na estaca. Ele não está aqui, pois foi levantado, assim como ele tinha dito. Venham, vejam o lugar onde ele estava deitado. Depois vão depressa e digam aos discípulos dele: ele foi levantado dentre os mortos e agora está indo adiante de vocês para a Galiléia. Ali o verão. Isso é o que eu vim lhes dizer. Assim, deixando rapidamente o túmulo memorial, com temor e grande alegria, correram para contar isso aos discípulos dele. Nisto, Jesus foi ao encontro delas e disse: Bom dia. Elas se aproximaram, abraçaram os pés dele e lhe prestaram homenagem. Jesus lhes disse então: Não tenham medo. Vão, contem isso a meus irmãos, para que eles vão para a Galiléia e ali me verão. Enquanto elas estavam a caminho, alguns guardas foram à cidade e comunicaram aos principais sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Depois de estes terem se reunido com os anciãos para decidir o que fazer, deram aos soldados uma boa quantidade de moedas de prata e disseram: Digam, os discípulos dele vieram de noite e o furtaram enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações, e vocês não precisarão se preocupar. Assim, eles pegaram as moedas de prata e fizeram como lhes mandaram. E essa história se tem espalhado entre os judeus até o dia de hoje. No entanto, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, curvaram-se diante dele, mas alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas.